como fica a profissional mulher depois de se tornar mãe e quais os impactos disso? É esse o tema que a gente traz aqui no Pelo Amor de Deus, com as minhas convidadas que foram, assim como eu, impactadas profissionalmente quando a maternidade chegou, né? E é um impacto que geralmente tira a gente do eixo, mas que, ao meu ver, é sempre muito positivo. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, eu te convido, siga a gente nas redes sociais, né? Tem muito conteúdo de qualidade para você que é mulher, que é mãe, que é empreendedora e que tá nesse desafio aí buscando crescimento junto com a gente. Estamos no Instagram, YouTube, aqui no Spotify. Então, muita coisa boa aí para você acompanhar. Então, vamos lá, meninas. Se apresentem, por favor. Eu sou a Thaís, sou mãe do Levi de 9 anos e da Tainá de 9 meses e sou pediatra. Eu sou a Carol Scatena, sou mãe da Júlia de 5 anos e do Henrique de 7 e sou proprietária da Biscote. Isso, que inclusive, gente, ó, ela trouxe aqui pra gente, vou mostrar aqui pra câmera, pra quem tá vendo em vídeo. Sigam lá, como que tá o Instagram, Carol? @biscote_artesanal. Gente, é maravilhoso. São as que eu sirvo aqui no consultório e é bom demais o café. Vou até pegar uma. Pra ir tranquilizando meu coração. Que, aliás, gente, olha, é em formato de coração. Ai, que gracinha. Então, vamos lá, meninas. Pra gente começar, me contem como que a maternidade impactou vocês, né? E como vocês duas têm 2 filhos, né, eu acho que impactou de formas diferentes, não é mesmo? Cada um da sua maneira. Vou começar, então. Eu acho que impacta, assim, em muitas maneiras, né? Eu acho que o impacto maior eu senti no primeiro filho. Porque são muitas informações ao mesmo tempo, né? Você virou mãe, você não sabia até o momento que era ser mãe, né? Eu acho que ninguém sabe até vivenciar. E depois você precisa se reencontrar ali dentro do contexto, né? Porque, principalmente nos primeiros meses, você entra numa bolha materna e você vive intensamente isso, muita informação nova. E aí, eu, no caso, me senti muito perdida, assim, de mim mesma. Eu não me reconhecia, né? Eu não conseguia saber quem eu era. E para mim a profissão era muito importante, assim, eu sempre trabalhei muito antes de ser mãe, eu tinha 3 empregos, eu chegava às 9 da noite, então de repente você tá presa dentro da sua casa, assim, foi bem chocante, fora que depois o retorno ao trabalho, né? Que aí é bem complicado também, porque você ao mesmo tempo vivenciou muito intensamente com o filho, aí você tem que deixar esse filho e tentar voltar para sua vida profissional, mas você já é uma pessoa completamente diferente, né? Então é esse encaixe, como que eu vou ser mãe e profissional? Isso dá? Não dá? Porque às vezes parece que não dá, né? No primeiro momento a gente sempre acha que não dá. E, inclusive, tem mulheres que têm medo de engravidar justamente por conta desse abalo na carreira, né? Exato. E é até uma tendência, as mulheres têm deixado de engravidar no início, assim, antes dos 40, 35, 40, para atingir ali as suas metas de carreira e profissional para depois ter filho. Isso é uma tendência, né? Assim, nos Estados Unidos tem estudo mostrando, isso também no Brasil também já começa a acontecer. Para mim, a pergunta é muito engraçada, né? Porque como fica a mulher profissional? Acho que ela não fica, né? Ela dá... Ela sobrevive. Ela dá uma fugidinha, ela tira umas férias, ela fala, tchau, tá muito caótico aqui, eu volto depois. E eu me identifico um pouco com o que a Carol falou sobre não me encontrar ali, né? E foi diferente nas duas gestações. Na primeira gravidez, era uma situação totalmente diferente, assim, porque eu não tive licença maternidade, então precisei voltar muito cedo para os plantões. Eu tinha acabado de
acabar a residência de pediatria, então eu precisava voltar para os plantões logo. E eu não tive muito esse tempo de, sabe, de reflexão, de tipo, nossa, como que eu vou voltar? Não, eu tenho que voltar. Então já voltei, papum. E com a Tainá, que é a minha pequenininha agora de 9 meses, já foi totalmente diferente, porque eu tive licença maternidade, então eu tive tempo para eu, né, refletir sobre tudo que eu tava vivenciando ali. E agora eu sinto que voltar é difícil, porque meu vínculo com ela é tão forte. Não que com o Levi não tenha sido, mas eu não tive esse tempo de reflexão ali no pós-parto. E aí, eu falo que a angústia de separação dela não é só dela, é minha também, né? Porque daí tem essa ligação, e voltar a trabalhar e ficar cada vez mais tempo fora de casa e longe dela é algo que eu tenho percebido de forma diferente do que era com o Levi. Eu não tive esse tempo de reflexão e agora eu tenho. Do tipo, nossa, é difícil isso, né? De deixar meu bebê em casa e trabalhar. É muito difícil. E eu vejo que é uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que você não quer deixar o bebê, eu também queria deixar. Sim. Né? Então eu falava, nossa, a sensação quando eu voltei a trabalhar era de tipo, estou descansando no trabalho. É bem isso. Tipo assim, nossa, que delícia ver gente, falar com gente, a vida segue, eu não tô em casa o tempo todo. Sim. Pra mim foi também muito difícil, né? Eu também, workaholic, eu lembro que eu corria ali no Parque Raia, porque minha clínica era no Curupira, era do lado do Curupira, então a gente corria 5:30 da manhã. Aí eu chegava, ia pro consultório, tomava banho lá, porque eu tinha onde tomar banho. E tomava banho lá na minha clínica e me arrumava e 7h pouco eu já tava atendendo e saía de lá às 9 horas da noite. Essa era a minha rotina. Enlouquecida e, enfim, e fazendo pós-graduação e tal. Quando a Maria chegou, foi uma mudança muito intensa. Eu falei, meu Deus, eu presa ali, foi uma quebra de identidade realmente. Eu não sabia mais quem eu era, o que eu queria. E ficar naquela rotina ali, por mais que eu amasse ela e por mais que eu desejei ter ela e tudo, era enlouquecedor. Então eu num primeiro momento, até falei pro Renato, vou tirar um ano sabático. Tudo bem, você segura as pontas, com as contas, Pra eu ficar um ano só cuidando da Maria, eu vou fechar a clínica. Porque eu não me identificava mais com o que eu fazia. E ele falou, tudo bem. Então, só que aí na hora que eu fui fechar, que eu comecei o movimento de fechar, de fazer os distratos com o pessoal que trabalhava lá e tudo mais, eu falei, meu Deus, mas eu não ia conseguir ficar o tempo todo sendo só mãe. E aí eu entrei num outro desespero, sabe? Eu falei, nossa, mas eu vou ficar, tipo, nisso daqui o dia inteiro. E não me encaixava também. Então, foi quando eu fiz a transição de carreira. E aí eu voltei a estudar, e aí eu comecei a atender menos numa outra área, né, com uma demanda bem menor. Então, eu percebi que o equilíbrio entre trabalhar um pouco e maternar um pouco era bom pra mim, né? E cada uma vai descobrir o quanto isso é bom pra você. Então, hoje, naquela época, eu precisava mais trabalhar e menos maternar. Hoje eu já tô ao contrário, hoje eu já tô aí nos 70-30, eu quero trabalhar uns 30 e maternar uns 70, né? Só que isso é uma construção para quem só trabalhava, né? Então, eu acho que a gente é um autoconhecimento, na verdade, né? A gente sempre bate aí e é como que a gente pode identificar, porque no começo a gente fica perdida e desesperada, né? Tentando dar conta de todas as demandas e que humanamente é impossível. Total. Né? E para vocês, o segundo foi mais fácil, essa transformação? Porque eu tenho uma experiência única, né? E transformou minha vida como um todo, né? E o segundo, a gente encara de uma maneira mais leve essa questão? Pra mim, eu já tava mais madura das coisas que eu gostaria de fazer e de ter e de caminhar em relação ao primeiro filho, né? Isso falando profissionalmente. E aí eu acho que a segunda filha veio para impulsionar um pouco mais essa minha vontade de transicionar, que eu já tinha há um tempo, mas eu não tinha aquela, como é que eu vou fazer isso? Então, por exemplo, quando o Levi nasceu, meu mais velho, eu basicamente dava plantões em pronto-socorro.
E aí eu lembro que antes dele nascer, antes de eu ser mãe, eu fazia assim, 24 horas de plantão. Eu dava um plantão de 12, emendava com consultório, sabe? Não tinha essa coisa. E aí ele nasceu e eu reduzi drasticamente meus horários de plantão. Eu basicamente fazia só a manhã de plantão e à tarde eu ficava com ele. E aí desde então eu penso nessa transição de sair dos plantões e ficar só no consultório. Mas a vida foi acontecendo e eu acabei ficando um pouquinho no consultório, um pouquinho no plantão. E aí veio a Tainá. Eu falei, cara, acho que agora é o meu momento de, tipo, abandonar mais os plantões e ir porque eu quero mesmo. Por uma série de questões, né? Por qualidade de vida, por poder maternar melhor ou ter mais tempo com eles, enfim. Então, acho que ter isso já que eu venho construindo há 8 anos, 9 anos, quando a Tainá veio, a segunda gravidez, acho que isso já estava mais maduro pra mim. Então, eu senti meio que assim, não sei. Acho que comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Só que na época do Henrique, eu era CLT, eu era concursada, né? Na época da Júlia, eu ainda era, só que a Júlia me impulsionou a fazer a transição de carreira, que era uma coisa que eu já queria. Mas eu acho que o impacto é menor por conta até do que a Thaís falou. Você já tá mais preparada, né, pro que está por vir. No primeiro, você não sabe nada, fica tudo muito vago. E todo mundo acha que vai voltar a trabalhar plenamente, tudo bem, né? Até a gente fala, não, eu vou voltar com 1 mês. Eu tive uma experiência dessa na minha família. A minha irmã, minha irmã é veterinária, ela tem uma clínica e ela engravidou e eu assim... Então, você não vai ver alguém, um estagiário, para te ajudar lá nos atendimentos? Não vou. Eu só vou ficar 1 mês fora. Eu acho que você deveria se organizar, tá? Você não vai conseguir voltar com 1 mês. Ela, não, eu vou. E aí, depois que ela teve, ela falou, meu Deus, não tem condição. Não tem, tipo assim. Não tem. Eu falei, então, você lembra que eu tentei? Por isso que eu falo que é só vivenciando pra saber, né? Só. É isso mesmo. Quando eu tava lá no puerpério, eu liguei pro... Você tá com frio aí? Não. Tá batendo bem você? Quando eu tava no puerpério, eu liguei pra uma amiga. Eu falei, você não falou que era assim. Ela falou, Cláudia, eu falei. Você que não ouviu. Né? E isso é muito interessante. E eu ouço no consultório das mães de primeira viagem, é uma rotina ouvir isso. Ela, não. Assim, as que são CLT e que vão ter a licença maternidade ficam mais tranquilas. Mas as que são empreendedoras, que dependem do próprio trabalho, não são CLT... Não, Cláudia, eu vou trabalhar de casa enquanto o neném dorme. Vai. Eu conto, você conta, né? Não, eu vou voltar com 1 mês. Né? Então, assim, só vivendo pra saber. E parece que é uma coisa tenebrosa, mas não, gente, é uma coisa transformadora que liberta a gente. E aí, hoje eu olho pra trás, eu vejo o quanto... E assim, tudo tem sua fase. Tem sua fase de trabalhar muito, né? E hoje eu com a Maria crescendo, ela tá com 9 anos, na idade da Levina. Sim. Eu olho, eu falo, gente, já tá mudando os interesses. Hoje ela falou assim, ontem ela falou assim pra mim, ai, mamãe, nossa, como que eu gostava de Now United? Sabe? Ela falou assim, nossa, a tia do balé colocou pra gente dançar pula, pula, pipoquinha. Ai, que mico. Mas você adorava pula, pula, pipoquinha. Então, assim, tá crescendo e daqui a pouco ela não vai mais querer. Os interesses vão ser outros, aí eu volto a trabalhar mais tempo, que eu também gosto de trabalhar. Então, a gente... Essa semana eu tava fazendo a minha agenda, porque último dia de aula, hoje estamos gravando no último dia de aula, antes das férias escolares, né? Que é uma alegria para as mães, né? E eu lembro que antes de ser mãe, eu julgava e criticava, né? Eu olhava, na época era Facebook, e já tinha alguns memes, e era tipo assim, as mães surtadas, era um meme tipo mães surtadas no início das férias e mãe comemorando volta às aulas, né? E eu olhava aquilo e falava, nossa, que horror. Por que é mãe, então? Mãe não quer ficar com o filho. Não quer ficar com o filho. Até você sentir na pele, né? Outro tema, né? Como sobreviver às férias escolares com as mães que trabalham, né? As que não trabalham também tem que sobreviver, mas as que trabalham e tem que organizar a agenda junto com os filhos é uma loucura. E aí eu tava organizando minha agenda a partir da semana que vem e o que eu decidi, né? Financeiramente, quando eu fiz o meu planejamento anual,
que, aliás, tem um episódio de planejamento anual aqui no Pelo Amor de Deusas, que é muito interessante da gente pensar mesmo, né? Então, no final do ano, você já planeja seu próximo ano. E eu planejei, inclusive, as férias. E o que eu planejei nas férias de julho? Que eu ia trabalhar só segunda, terça e quarta de manhã. Quarta à tarde até domingo eu tô de férias, junto com ela, né? Só que assim, segunda, terça e quarta eu vou trabalhar que não vou ter almoço, mas tudo bem. Mas eu vou conseguir colocar todas as demandas e inclusive me organizei financeiramente para isso. Então consigo estar presente para suprir a demanda das minhas pacientes, né, durante a semana, e nos outros dias vai ficar uma pessoa no meu lugar. Então, para quê? Para que eu possa estar inteira para ela e para que eu possa cumprir com as minhas obrigações de trabalho. Só que isso é a primeira... em 9 anos é a primeira vez que eu consigo. Antes era aos trancos e barrancos. A gente vai aprendendo também a lidar, né? Com certeza. Eu penso você, Carol, você fez a transformação, né, para Biscotti depois do nascimento da Júlia, trabalhar em casa, então. Nossa, meu Deus. É muito louco. Não, como você consegue? Eu não consigo. Também não sei, Claudinha. Assim, não consigo. Por isso que eu acho que eu fico tão angustiada nas férias. Não é nem só pela demanda deles, né? É por conta disso. Eu ainda estou dentro de casa. Eu ainda optei por trabalhar dentro da minha casa. Uhum. Né? Então, tem que ter essa organização. Aí eu preciso de gente para me ajudar. Eu sou o tipo de mãe, assim, que eu valorizo muito estar com eles, né? Eu acho que foi até por isso que eu fiz a transição de carreira. Eu acho importante falar aqui também que nós três, a gente tá num lugar de privilégio, né? Porque a gente tem o privilégio de poder escolher os horários, tem o privilégio de estar com as crianças dentro do nosso cronograma, né? Uhum. E quando eu fui CLT, não era assim. Uhum. Né? E eu lembro uma coisa que me impactou muito, que eu fui fazer uma entrevista de emprego logo depois que eu tive o Henrique. E aí no meio da entrevista perguntaram: você tem filhos? Eu falei: tenho. Aí a pessoa já: quantos anos? Eu falei: tem 1 ano. Não, tipo assim, a pessoa não conseguiu disfarçar, tipo assim, você já é carta já riscou, né? Já foi. Então, assim, a nossa sociedade, ela também não está preparada para ter uma mulher mãe na empresa, né? Esse é um recorte interessante, porque às vezes é sutil, mas, por exemplo, o banheiro aqui só tem fraldário no feminino. Ou seja, o que essa mensagem diz pra gente? Que o cuidado da criança é uma coisa de mulher, é uma coisa de mãe. E aí eu penso que a gente só tem todas essas crises aqui que a gente tem de carreira porque é muito desigual, a desigualdade de gênero é muito grande, né? Então, filho não atrapalha a carreira, o que atrapalha é a desigualdade de gênero. Porque se a gente o pai tivesse 6 meses de licença paternidade, assim como a mãe, por exemplo, olha como isso ia mudar, né? Totalmente. Eu lembro que quando a Tainá nasceu, o João falava assim, meu marido, 5 dias que ele teve, né? Como que eu vou criar vínculo com a minha filha, do tipo, com 5 dias só de licença, como que eu vou te ajudar? Então, assim, ele não tinha noção, era a primeira filha dele, então ele não tinha noção do que era a demanda de um recém-nascido, o que era aquele puerpério, né? E aí ele ficou apavorado com aquilo. Inclusive, hoje ele fala assim, não, eu preciso empreender, porque eu não quero mais depender de salário e de empresa. Porque são 5 dias só e é muito pouco. É muito pouco. Mas porque são esses sinais que a sociedade emite pra gente. Você sabe? Cuidar é coisa de mulher. Eu tenho uma amiga que mora na Suíça. Ela mora há muitos anos lá. A filha dela hoje já tem 12 anos. E a gente era amiga desde que ela morava aqui. A gente continua amizade, enfim. E eu lembro quando ela engravidou, né? E quando a filha dela nasceu lá... Quando o filho nasce, os pais têm um aumento de salário, né? E a licença é de 2 anos. Olha isso. Para o pai ou para a mãe, para quem optar. Uhum. Não é tipo, né? Então, assim, aí a família pode escolher, tipo, o trabalho, qual trabalho pode, qual ganha mais, enfim, tudo mais.
E aí, um dos dois opta em ficar e tem direito de 2 anos remunerado. Porque ela me contou que o governo entende que essa formação base para o filho vai fazer toda a diferença no futuro. E é um retorno para a sociedade econômico. Tem um estudo de um economista... A Suíça é um dos países mais ricos do mundo. Pois é de um economista norte-americano que fala que, assim, cada $1 investido na primeira infância tem retorno de $7 para a sociedade. Então, é uma fase importantíssima. Por isso que esses países de primeiro mundo, desenvolvidos, eles têm uma política muito voltada para esses primeiros anos, os primeiros 1000 dias, que a gente tanto fala, pela importância que isso é, né? Isso. Então, licença maternidade, paternidade, enfim, horários mais flexíveis. Sim. Né? Auxílio creche, auxílio escola, são todas... ferramentas que ajudam ali os pais a lidarem melhor, com mais qualidade nessa primeira infância, e lá né? não tem creche para criança, porque os pais são obrigados a cuidar dos filhos. Não tem, tipo, onde você deixar, se você quiser trabalhar. Não existe essa opção. Né? Muito interessante essa cultura. E para mim faz muito sentido. E aqui a gente ainda tá bem longe disso e a gente tem que... muito longe. E vou te falar, e ela, como brasileira, né? Ela tentou empreender também, porque ela é nós somos muito parecidas. E ela, em casa, cuidando do neném, ela falou, Claudinha e tal. E a gente abriu uma loja, um e-commerce. Tá. Claudinha. A gente abriu um e-commerce de maquiagem importada. Que legal. Então, aí a gente vendia, eu e ela. A gente abriu uma sociedade e até a gente encontrou aí, né, a gente se encontrou essa semana, a gente conversando da vida e tal. Ela falou, eu falei, não, agora eu não tenho sociedade com mais ninguém, cansei. Ela falou, eu falei, amiga, a única sócia que deu certo comigo, que continuou, é você. Ela falou, claro, o nosso negócio não deu certo. Porque eu lembro dela trabalhando com o neném pequeno, era uma loucura. E eu falava, meu Deus, eu não conseguia entender porque ainda não tinha filho na época. E aí a gente vai encaixando as coisas aos pouquinhos, né? E acho que também um recorte interessante, assim, pra gente olhar, é que nós 3 somos mulheres brancas, cisgêneros, né? Casadas, com muitos privilégios. Então, muitos. Com muitos privilégios. Então, aqui a gente tá conversando sobre nossas subjetividades, como que a gente quer existir, né? Sim. Como a gente quer produzir. E tem muita mulher que não tem nem essa possibilidade, é sobrevivência mesmo, Isso. né? Não tem escolha. Não tem escolha, exatamente. A gente tá aqui pensando como que a gente transiciona de carreira e como que a gente faz as nossas escolhas. Sim. E tem mulher que ou eu trabalho ou eu trabalho, né? Muito bem colocado, né? E aí ela vai precisar... E muitas mulheres vão cuidar de outros filhos e deixam seus filhos ao cuidado de outros para cuidar do filho de outras, né? Sim. Isso daqui abre um leque gigantesco, né, meninas? Então, assim, se a gente for ver, é isso que você falou. Nós, e talvez quem esteja ouvindo, seja realmente privilegiada. E o objetivo é a gente trazer um pouquinho de luz, porque como que a gente faz para mudar isso? Sim. Nós não conseguimos mudar, né? Isso precisa de uma política, um governo que olhe realmente para as necessidades e muitas coisas envolvidas que a gente não tem nem ideia do que seja. Mas eu penso que aqui com as nossas reflexões a gente possa trazer um pouco assim de luz, de insight, de como que a gente pode fazer. Porque a gente está trazendo realmente o que a gente vive, né? Dentro ainda da nossa bolha. Sim. Né? Como que a gente pode abrir isso também, né? Que são dores reais. São dores reais, né? Sim. Só são dores diferentes. Né? De uma outra bolha, né? Que a gente, por assim dizer. Com certeza. E que a gente mal conhece. Sim. Eu lembro que eu participava daquele movimento que chama Amigos do Sertão. Sim. Que a gente, né, uma vez ao ano, profissionais da área da saúde iam pro sertão da Bahia, né, cidades muito carentes, e para prestar assistência. E é um choque de realidade. Gente, de verdade, por mais que você saiba que existe a falta de assistência, era uma coisa impressionante que os meus olhos nunca viram, sabe? Falta por mais o básico, que eu sabia, básico, né? Falta o básico do básico do básico. É assim, se eu contar
dar um episódio, né? Mas assim, de pessoas que o que falta principalmente é a informação, assim, o conhecimento. Eu lembro que a gente chegou de avião e o avião não tem aeroporto e o avião foi num descampado. E as pessoas perguntavam como era o posto de gasolina da nuvem. Nossa. Entende? Então, é uma coisa, é um outro universo, né? E como que a gente faz para chegar a informação para essas pessoas também, né? Que estão ali também tentando dar o seu melhor. E a realidade é muito mais dura. Sim. Né? Então, eu acho que a gente buscando melhorar o nosso e trazendo um pouquinho de informação, acho que a gente pode ir contribuindo, né? Com certeza. E nesse processo todo, assim, sabe? Eu penso que é sempre uma oportunidade, um convite para se transformar, né? É lógico que vão ter aquelas mulheres que não vão querer ser mães, né? Mas para aquelas que, no fundo, que querem ser e têm medo da carreira, eu só digo o seguinte, experimenta. Porque é um caminho sem volta. E hoje, quando eu olho lá para a Cláudia que trabalhava e que produzia e tudo mais, eu acho que se eu tivesse continuado naquele movimento que eu estava, hoje financeiramente eu seria muito maior. Mas talvez não tão mais completa como eu sou. Né? Então, são momentos que a gente... são valores diferentes que a gente começa a entender e a buscar. Então, para aquela mulher que tem o medo dessa transição aí, de como vai ser, gente, a gente consegue. De um jeito ou de outro, a gente consegue. No episódio anterior que a gente gravou, a Nicole veio com uma camiseta escrita: eu sou uma mãe suficientemente boa. Né? E a gente vai ser com todas as demandas que a gente tem na nossa vida, na nossa profissão. Sim. E a maternidade, eu vejo que ela traz muita melhora na nossa carreira. Eu falo que o filho, ele, na verdade, todo mundo tem medo dos gastos, filho, a escola e não sei o quê. E tem muita... Gente, tem, realmente, né? Mas... para mim, filho é prosperidade, porque é por ela que eu faço esse movimento, e sabe? E Sim. isso me enriquece. É muito maravilhoso, é muito louco isso, né? Eu ouvi o Pedro Bial falando assim que é o maior, deve ser, que ele não tem filho, eu acho, ele falou assim, deve ser o maior espetáculo na Terra você observar, presenciar um ser humano se desenvolvendo e crescendo diante de seus olhos. E eu acho que é meio que isso mesmo que a Claudinha trouxe. É um enriquecimento muito grande você perceber que o seu bebezinho ali, né, tá crescendo e tá se desenvolvendo e tem um pouco do que você ali ensina, e isso é muito rico. Eu acho que a maternidade, ela traz muita bagagem também que a gente pode levar pro profissional, né? Eu acho que a gente fica muito mais empática em algumas situações, a gente fica muito mais observadora, coisas que a gente não fazia antes, né? Era tudo meio que programado, assim. Então, eu acho que uma coisa completa a outra. Lógico que não é fácil, não vou mentir aqui, falar, gente, é a coisa mais fácil do mundo, vai que dá certo. Não, é perrengue. Perrengue atrás de perrengue, é perrengue, gente. É luta, é choro, não vou dar conta. Mas assim, é tanta transformação que a gente consegue transformar outras vidas também, né? Sim, nesse nosso caminhar. Exatamente. Né? A dos nossos filhos e a de quem a gente encontra por aí, né? Eu penso na Maria, por exemplo, eu sempre incluo ela em todas as minhas atividades, né? E eu lembro que eu tinha uns amigos que não sabiam se eu ia ter filhos e tal. E aí eles falaram, nossa, mas tipo, vocês fazem tudo com a Maria. Eu falei, né? Então, assim, o filho, a gente não vê como um impeditivo da gente seguir as coisas que a gente... peso, né? Peso. Ela flui junto com a gente, então ela vai, ela participa. Se precisar, então assim, às vezes, férias. Às vezes precisa vir trabalhar comigo, vai ficar esperando ali.
E faz parte da vida, né? Ela vai comigo. A mamãe tem que passar lá na faculdade pra falar com os alunos, que é o primeiro dia de aula, tal. Ela vai comigo. Isso tudo vai construindo ela. Curso de doula, ela já é, inclusive. Ela já é doula, já é doula. Da aula de yoga, né? A gente chegou pra esse curso e falei, vamos que vai ter aula de yoga pra iniciar o curso. Ela falou, eu que vou dar? Eu falei, não, ela... E ela ficou brava, ela falou que ela não gostou da aula. Que ela faria diferente. Ela falou, não falou as posturas. Né? Então, assim, a gente vai sempre agregando. Né? Ontem mesmo eu fiz um post no Instagram do Instituto de Doulas, que é o Instagram do nosso curso, de uma mãe com o neném lá, né? E ela participou, ela fez toda a formação com o neném. E o quanto a gente também acolhe essas mães. E depois que a gente vira mãe e continua trabalhando, o acolhimento é diferente. Totalmente. Né? Aqui no meu consultório, quando eu fui projetar o armário, eu falei, preciso de uma parte de brinquedos. Porque muitas vezes a mãe vai vir com o mais velho, e pro mais velho ter algo para fazer, para poder conversar com essa mãe. E eu lembro quando a Maria era pequena, era muito ruim quando eu não podia levar ela para uma consulta. Porque você depende de outro para poder fazer as suas coisas. E eu acho que quando a gente concilia a carreira e a maternidade, são muitas coisas que estão em jogo. Muitas. Posso ler uma coisa só? Foi um texto do Jung, que você falou, eu me lembrei disso agora. Que ele fala assim, não existe um fardo maior para uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Então, é bem isso do que... Nossa! Né? É bem isso do que você tá falando, assim. Porque tem esse lugar aí de... eu vou me abnegar de tudo para cuidar dos meus filhos. Vou me abnegar até de mim mesmo, né? E o que eu tô ensinando pro meu filho? O que é o amor? O amor é isso? É o abnegar totalmente de quem eu sou em favor do outro, né? Isso não é amor, ao meu ver, né? Sim. Então, acho que essa coisa de eu trago minha filha para trabalhar comigo, para ver como as coisas acontecem, isso ensina para eles o que é valoroso, né? O que é importante pra gente e dá oportunidade para eles olharem e até se orgulharem da nossa história e falar, poxa, minha mãe... Eu imagino que a Malu deve olhar assim, poxa, minha mãe ajuda bebês nascerem, sabe? Ajuda gestantes, o tanto que isso enche ela de orgulho. Às vezes eu vejo isso no meu filho também, ele fala... Mamãe, você cuida de crianças, você ajuda a criança a ficar melhor, isso é muito legal, você faz do mundo um lugar melhor. Então, para mim, criar filho é também um ato político, assim, é um jeito de estar formando alguém, de você estar criando um ser humano que possa fazer diferença no mundo. Eu falo para ela todas as Exato. noites, eu falo, Maria... Todas as noites antes dela dormir, eu falo, Maria, você é próspera, você é coaching, né? Sou coaching, né, gente? Não pode esquecer. Você é inteligente, você é corajosa, E eu falo, você é a luz no mundo. Falei, você vai fazer diferença no mundo dela, na vida dela e tudo, né? E é isso, a gente vai criando conforme os nossos olhares. Eu lembro que o curso de doula foi no feriado agora de Corpus Christi. E são 4 dias. E ela ama, e ela vai porque ela gosta de ir. Não é porque eu não tenho outra opção. Ela vai porque ela gosta, né? Ela, não, mamãe, deixa eu ir, por favor. É feriado. Porque quando tem aula, ela mesmo assim, ela quer ir depois da escola. Só que a logística fica mais difícil. E aí, depois do feriado, ela voltou pra escola e falou assim, ai, mamãe, tava rolando uma conversa lá na escola, e falou, o que você fez no feriado? Eu fui no circo, eu viajei, eu fui no cinema. Aí eu falei, eu ativei meu feminino interno através das vaginas sagradas. Imagina a cara das amigas, né? Tipo, oi, maravilhosa. Quem é a mãe dessa menina, meu Deus? Teve vivência em volta da fogueira. E isso foi o que marcou ainda. Eu falei, Maria, mas tipo, a gente foi num curso dela. Ela falou, mas fez lá o ritual. A vivência. Eu não entendi nada, o que era vagina sagrada. Maravilhosa. Então, e aí eu fico pensando, né, o que a gente ia unir, igual eu cheguei em casa contando, acho que eu tava com a Thay no telefone, sei lá, contando um caso de uma doula que tinha passado exercício para gestante sedentária, uma doula que não tinha formação na área da saúde.
Passou exercício, passou contração do períneo, passou massagem perineal. E a gestante chegou pra mim com dor. E eu falei, olha, esses exercícios estão causando essa dor. Então, vamos fazer isso, isso, isso. Ela saiu daqui sem dor, né? E eu fiz as orientações corretas. E eu cheguei, falei, tava no telefone, nossa, não é possível, tal. E, obviamente, não é minha aluna. Porque se fosse, eu já ia dar um telefonema. E aí, eu tava falando isso e a Maria prestando atenção. Aí eu desliguei o telefone e ela falou assim, mamãe, deixa eu falar uma coisa. Eu acho muito pouco o curso de doula ser só 4 dias. Eu falei, Ela falou, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque é uma coisa muito importante o que elas vão fazer pra ser só em 4 dias. Eu falei, não, mas é que elas têm que estudar depois, tem todo um trabalho depois e tudo. Ela falou assim, mas isso que você falou aí do períneo, do períneo duro, do períneo preso, não sei qual palavra ela usou, você não falou na sua aula de preparação pro parto. Olha só. Toma. Eu falei, eu não falei, porque isso eu falo na aula pra quem é físio, porque quem faz isso é físio e não doula. Mas se você for assistir minha aula de físio, você vai ver que eu falo disso. Então, o quanto a gente nem percebe, mas ela prestou atenção no conteúdo que eu dei lá. Sim. Apesar dela estar brincando com a bonequinha, ela estava prestando atenção no que eu estava falando. E ela fez a conexão com a ligação que eu tava. Então ela falou, ué, mas ela não ensinou isso. Então, olha como eles estão atentos e a nossa carreira impacta de alguma forma nela. Porque o que eu vivo, ela tá aprendendo também. E olha esse olhar crítico, né? Que, tipo, você tá criando uma pessoa que tá pensando ali, fazendo as conexões. Ela já tá praticamente formada. Exato. Ela pode até me substituir, mas eu acho que agora que eu vou sair pra um parto, gente, porque essa é a vida, né? Vou parar as gravações do meio pra ir pra um parto, eu podia chamar ela. Aliás, vai ter o episódio, Pelo Amor das Deusinhas. Nossa. Que seria, tipo, agora em julho. Só que ela precisa antes arrecadar o dinheiro para pagar a gravação dela, entendeu? Então, ela está trabalhando, vendendo pulseiras. Quem quiser encomendar, para que tenha um episódio, porque essa é a condição imposta. Eu vou ajudar, porque esse episódio eu quero ver. Eu também meu marido, entendeu? Tá então, certo, já tá. O tema vai ser... como que era? Como ser mocinha, alguma coisa assim. Que elas estavam bolando. Ai, meu Deus. Então, é isso. E aí, eu acho que essa é a mensagem que pode ficar, sabe? Que é uma transformação, como tudo na nossa vida, gente. Eu acho que a gente não pode temer as transformações, porque elas vão acontecer e não é só com a maternidade, com a carreira. Porque a maternidade, ela é muito forte e ela vai impactar todas as outras áreas, não só a carreira, né? Casamento, relação com mãe, com pai... E, enfim, se a gente for começar a falar aí, né, e o nosso pano encontro pra manga, hein? Com nós mesmas, né, mas eu acho que é uma oportunidade de transformar. Eu olho as minhas pacientes, né, ao longo de todos esses anos de trabalho, e todas tiveram a sua vida impactada com a maternidade de forma mais positiva que negativa. Sim. Né, a maioria. Né? A gente se torna pessoa... Eles nos obrigam a ser melhores, né? Sim, eu acho que cada um vai ter sua história, né? Não adianta, assim, também eu falar da minha experiência, porque cada experiência, ela é única. Né? Lógico que tem várias coisas em comuns, mas... Então, cada contexto de vida vai ter sua transformação. Sim. E eu achei legal que você falou de inserir os filhos na nossa rotina, né? Porque muitas vezes a gente leva o nosso egoísmo do passado, projeta pro futuro, né? Tipo, nossa, eu queria ir num restaurante, mas tenho filho. Ai, não vai dar porque... Ai, vou levar, é perrengue. Então, assim... Esse trabalho, pra mim, foi muito difícil, porque eu era muito egoísta, eu era na minha bolha, então é muito importante. E trazer, e você mais do que isso, eles estão vendo você trabalhar em casa todos os dias, como é o seu trabalho. E assim, eles têm que entender que aquilo é trabalho, porque às vezes parece diversão, né? Cortar as bolachinhas. Às vezes o Henrique fala, ai mãe, deixa eu te ajudar a cortar. Ou, eu falo, filho, isso é meu trabalho, a gente tem que estar paramentado. Então esse exercício de mostrar que o trabalho dentro de casa, ele também é um trabalho, né? Fora o doméstico.
Então, eles estão no processo ainda. Posso dizer que estão entendendo, mas para eles é muito abstrato, né? Tipo, minha mãe tá dentro de casa, sim. Tá numa parte ali separada que parece que é minha casa. Uhum. Tá trabalhando e eu não posso participar e respeitar aquele momento, né? Isso a gente viveu muito na pandemia, né? Tentando trabalhar de casa e, assim, tem até vários memes na internet, as pessoas trabalhando, os filhos aparecendo atrás, a minha também, né? Foi quando ela começou, porque eu fazia live, eu falava e ela tava sempre lá, junto comigo, ouvindo tudo, né? E até hoje, ontem eu tava numa reunião online, ela vem, aparece atrás, dá um oi, né? Então, eu acho que esse é o contexto, a gente entender que a gente consegue, do nosso jeitinho, ir conciliando tudo e o resultado final, pra mim, dentro da nossa bolha, dentro das mulheres com as quais eu convivo, na realidade, é um processo que no final sempre é positivo. Pra todos nós. Sim. Né? Assim, espero. Né? Com certeza. Concordo. Ai, meninas, é isso. Muito obrigada. Foi maravilhosa a participação de vocês. E espero que, assim como teve um episódio que foi legal pra Thaís, né? Que despertou várias coisas. Ela me mandou uma mensagem. E foi de empreendedorismo, né? Porque eu tava saindo do CLT. E aí, assim, né? CLT para empreender, você fica... meu Deus. Vocês, aliás, têm várias coisas em comum, né? Muito. Tudo em comum. O pouco que eu conversei aqui com ela, bastante comum. Melhores amigas. A hora que a gente uniu, eu falei, gente, várias coisas em comum, assim, pelo pouco que eu sei de vocês, né? E como o episódio ajudou a Thaís, espero que esse episódio ajude você que está nos ouvindo, né? Aí, da onde você estiver e que você possa ter vários ajustes e talvez levar todo esse processo com mais leveza. Só deixar e tentar fluir com a vida, que as coisas boas acontecem. Verdade. Obrigada, meninas. Obrigada, Claudinha. Claudinha. Obrigada, um beijo. Até a próxima. Até.